Fala moçada, tudo bem com vocês? Vou iniciar aqui agora a resolução da lista 1 da segunda semana. A atividade de aprendizagem reagente impuro. Então eu coloquei cada exercício em um slide e nós vamos discutir e mostrar como se faz para resolver cada questão, beleza? Vamos lá, questão número 1. Essa questão é uma questão onde é nos solicitado o cálculo da pureza ou grau de pureza. Está escrito assim, uma amostra de 10 gramas de calcário contém 8 gramas de carbonato de cálcio. Qual é a porcentagem de pureza do carbonato de cálcio? Então, olha, repara, tem dois nomes aqui, carbonato de cálcio e calcário. O calcário, que é a maior massa, é o nome da amostra. O calcário é algo que está lá na natureza. Agora, o carbonato de cálcio é uma substância presente dentro do calcário. O calcário ele tem várias substâncias, mas a de maior interesse e a principal substância ali é o carbonato de cálcio. Então, ao pegar o calcário, eu tenho interesse no carbonato de cálcio. Por isso eu quero saber qual é a porcentagem da presença do carbonato de cálcio ali dentro. Em outras palavras, essa conjuntura ela pode ser entendida como pureza do carbonato de cálcio. Se você usa o calcário como fonte de carbonato de cálcio, você tem que dizer, ó, eu estou usando isso daqui para o carbonato de cálcio. Só que a pureza é X. Não é tudo que é carbonato de cálcio. Tem outras coisas que são as sujeiras, ou seja, a impureza. Então vamos calcular. Beleza. Então o teor de carbonato de cálcio na amostra de calcário. É calcular a pureza, grau de pureza. Vamos lá. 10 gramas, então, da amostra de calcário é tudo que foi analisado. E aí, o laboratório me disse que das 10 gramas, 8 é carbonato de cálcio. Então, de tudo aquilo que chegou na minha mão para analisar, que são as 10 gramas, 8 eu tenho certeza que é carbonato de cálcio. Então, quantos por cento esses 8 gramas equivale do todo? Tá? Então, X, fazendo a continha, nós chegamos a 80%. Ou seja, 80% da massa de calcário é carbonato de cálcio. Então, se você usa o calcário como fonte para o carbonato de cálcio, você tem que dizer assim, ó, esse aqui é meu carbonato de cálcio. Só que ele tem um grau de pureza de 80%, ou seja, 80% disso aqui é carbonato de cálcio. Beleza? Eu posso utilizar a fórmula para calcular. É a mesma coisa, porque a fórmula ela é derivada da regra de Três, mas eu vou apresentar aqui para vocês, tá? No caso, a pureza ou grau de pureza é a massa da substância pura dividido pela massa da amostra, vezes 100%. Tá? Então, substituindo lá massa substância pura 8 gramas e na massa da amostra 10 gramas, vai ficar 10 dividido por 8 vezes 100, o que nos leva também aos 80%. Tá? Então, tá aí as duas formas de resolver. Eu gosto muito de resolver por regra de 3, porque a regra de 3 é a construção do conhecimento. Fechou? Vamos lá para a questão 2. A questão 2 também é uma questão parecida com a questão 1. Só que aqui ele já me dá o grau de pureza. Ele só me pede a massa da substância pura. Na questão 1, ele me deu a massa da substância pura, que era 8 gramas de 10. Aqui ele já me deu foi a porcentagem. Agora eu vou calcular a massa da substância pura. Então está escrito aqui, ó, sabendo-se que uma amostra de 250 gramas de pirita possui uma pureza de 92%, qual a massa em gramas somente de FeS2? Então, pirita é a minha amostra, é a matéria lá na natureza. E FeSO2, ela é a substância pura, é a substância de interesse. Ou seja, eu uso a pirita para tirar dela o FeSO2. Então, eu quero saber o quão rico é essa amostra de pirita em FeS2. O quão puro é esse FeSO2 dentro dessa amostra. Beleza? É 92%. Então, nós vamos fazer 92% dessa amostra para descobrir qual é a massa de FeSO2 e depois transformar para gramas. Então, vamos lá. A massa do FeSO2 ela vai ser 250 gramas, é a pirita toda, 100%, é a massa toda em análise. 92% dessa amostra é somente pirita. Então, quanto é? Fazendo os cálculos, multiplicando, dividido, 230 quilos. Né, que transformado em grama dá 230 mil gramas. Acabou o exercício aí, tá? Ou você então pode resolver através de fórmula. Assim como no exercício anterior, a gente usa a mesma fórmula e substitui os valores nas incógnitas. No caso aqui,
eu tenho pureza, que é 92%, a massa de substância pura é o que eu estou procurando, então ela é a minha incógnita, que eu não tenho valor, e MA, que é a massa da amostra, é 250 gramas. Então, substituindo os valores nos lugares certos e fazendo as continhas, a gente também chega no mesmo valor. A massa de substância pura é 230 quilos, que transformada em gramas é 230 gramas. Fechou? Beleza, a última questão dessa lista é uma questão um pouco mais elaborada. Aqui de fato é uma estequiometria com cálculo de impureza, as outras era simplesmente só o cálculo de impureza. Então aqui eu tenho uma equação já balanceada, que eu tenho o carbeto reagindo 2 mols de água, produzindo hidróxido de cálcio mais acetileno. Beleza, eu tenho 4 substâncias, 2 no reagente, 2 no produto. Mas a questão, ela vai fazer a pergunta sobre 2 delas. Quais são as substâncias selecionadas? O CaC2, que é o carbeto, e o C2H2, que é o acetileno. Então, é somente as 2 que nós vamos nos ater dessa equação. Beleza. Vamos entender a questão? Vamos. Utilizando-se 1 kg de carbeto, ou carbureto, nós temos 36% de impureza. Qual o volume aproximado de acetileno nas CNTPs em litros? Beleza, ele me deu o dado aqui, que é a massa molar do carbeto, ou carbureto, e me deu o volume molar de qualquer gás, que no caso a gente vai usar para o acetileno. Tranquilo. Primeiro passo que nós vamos ter que fazer é entender que 36% de impureza equivale a dizer que isso é 64% de pureza. Como? Porque uma amostra ela é constituída da substância pura e das impuras. Então, somando a parte da pura com as impuras, dá o 100%. Tá? Então, vamos entender assim também. Numa amostra tem a substância de interesse e as que não são de interesse. A de interesse é a substância que eu quero ela isolada, pura, e as outras eu quero tirar. Então, as que eu quero tirar é a parte impura, que eu quero que a interesse é a minha parte pura, vamos dizer assim. Tá? Então, tenho que fazer esse cálculo aqui. Então, vamos lá. Parte pura mais a parte pura é 100%. Então, quer dizer que a parte pura, a pureza, é o 100%, menos a parte da sujeira, que é 36%, me dando aí 64% de pureza. Então, de 1 kg de carbureto ou de carbeto, 64% é substância pura, beleza? Que é o próprio carbureto. Então, eu estou usando um carbureto, um carbeto, que 64% dessa massa, de fato, é substância pura. O resto é tudo sujeira, ele não especifica o que é, mas não é o carbureto. Então, agora eu vou fazer o cálculo da massa de carbeto presente nesse 1 kg. Tranquilo. Então, a massa de carbureto nessa amostra é 1 kg, que é 1000 gramas, já fazendo essa conversão mental, é 100%, porque é tudo. 64% dessa amostra é somente o carbureto. Isso me dá uma massa de 640 gramas. Então, de 1000 gramas que eu tenho, 640 é o carbureto. Agora eu vou partir para o cálculo estequiométrico, ou seja, 640 gramas vai levar à produção de qual quantidade de acetileno em volume. Então vamos fazer o cálculo do volume de acetileno que é produzido. Então vamos lá, relacionando as duas substâncias da equação. 1 mol está para 1 mol, porque lá na equação não tem coeficiente nem no CaC2 e nem na frente do C2H2, então é 1 mol para 1 mol. Agora eu vou traduzir 1 mol de CaC2 para massa. Por quê? Porque repara para você ver, aqui no carbureto eu tenho massa, tá? Então eu preciso que isso aqui apareça para mim em massa. Agora, a pergunta foi a quantidade de acetileno em litros. Então ele quer o acetileno não em mol, não em grama, em litros. Então eu vou traduzir simultaneamente 1 mol de carbureto para massa. Então aqui eu quero saber qual é a massa de 1 mol de carbureto para me fazer essa tradução. E eu quero saber qual é o volume de 1 mol de acetileno. Então eu vou ter que colocar aqui. Então eu estou fazendo a tradução dessa proporção. E aí vai ficar como? Vai ficar que 64 gramas de carbureto, que é 1 mol, equivale a 22,4 litros de acetileno, que equivale ao mol de acetileno. Feita a tradução. Eu não uso mais isso aqui, tá? Eu usei essa proporção que veio da equação para me chegar nessa nova proporção. 64 gramas está para 22,4. Agora vem a pergunta. Eu tenho 640 gramas de carbureto. Quanto de acetileno eu vou conseguir? X. Aí a gente vai multiplicar cruzado e dividir. Nós vamos encontrar então a resposta final, que é 22,4 litros. Opa, 22,4 litros não.
224 litros, beleza? Tá? Só um comentário para quando você estiver fazendo vestibular. Repare que na minha regra de 3 aqui, eu tenho na primeira linha aqui, ó, 64 gramas de carbureto, de baixo 640. É como se ele tivesse pego essa primeira linha e multiplicado isso por 10, tá? Então, eu faço isso aqui também, ó. Pego o 22,4 e também multiplico por 10. E eu chego a 22,4. Não necessitando de fazer a multiplicação 640 vezes 22,4 para depois dividir por 64. Você pode fazer isso. Quando isso acontece, que é perceptível, né, essa multiplicação, saber qual foi, né, o número multiplicado ou até dividido, você pode proceder assim que você chega muito rápido na resposta. Óbvio que esse comentário é para quando você está pensando em vestibular, em concurso, em processo seletivo, onde o tempo ele conta bastante. Nesse momento de aprendizagem, essa fala não vale, mas já deixo ela para que a gente já pense numa prova de vestibular, beleza? Onde você tem, em média, 3 minutos para resolver uma questão do Enem, por exemplo. Então, o tempo aí, no caso, vai contar bastante, beleza? Havendo ainda dúvidas, entre em contato comigo via WhatsApp. Grande abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.